Hoje em dia, a igreja, ela tem passado por um tempo em que, de certa forma, ela tem sido muito tolerante com algumas coisas. E eu não quero trazer um viés sobre política, sobre o que os governantes eles falam, sobre ordens, sobre essa questão, não. Eu não quero falar isso, eu quero falar da igreja em si, a noiva, a amada, aquela que está se ataviando, aquela que está se enfeitando, aquela que está se preparando para o grande encontro. Às vezes ela tem tomado uma postura de tolerar aquilo que é intolerável. Para isso eu queria compartilhar com você. Nós vamos discorrer em alguns textos da Bíblia, mas eu quero traçar um paralelo entre a igreja e Davi. Para isso eu queria te convidar para que nesse instante você começasse a pedir ao Espírito Santo para que comece a revelar, para que essa palavra ela adentre no teu espírito, que ela vá além das juntas e medulas, para que te traga um discernimento, porque você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja, e como igreja nós precisamos estar preparados para o grande encontro. Vai ter um dia em que nós vamos nos encontrar com o noivo, e ele virá preparado, ele já está preparado, e a igreja está em processo de preparação. Para isso eu quero falar de 4 tópicos. Eu não quero me estender muito hoje, porque como é uma transmissão online, a gente tem que ser bem objetivo, tem que ser usar da máxima eficácia, para que você entenda e o Espírito flua e você comece a praticar algumas coisas a partir de hoje. Amém? Estamos dentro de uma situação em que a crise está escrachada, está muito clara. Para onde você vira, é crise. Para onde você vai, são pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas, na maioria das vezes, com profunda tristeza e sem expectativa alguma de vida. E eu queria falar para você agora, exatamente, eu já adentro no primeiro ponto, e não se preocupe que nós vamos ler a palavra, já nós vamos ler a palavra, mas eu já quero caminhar para o primeiro ponto, que diz assim, ó, a crise só acontece quando você está em uma curva de mudança. Sabe por que está tendo a crise? É porque está tendo um processo de mudança louco, gigantesco nesse tempo. Se você ler um pouco da história geral, a história como um todo, todas as grandes crises que aconteceram mundialmente, sempre depois dela, vieram grandes transformações. Talvez você esteja em casa hoje, talvez você tenha passado o dia meio que desesperado ou desesperada. Deixa eu te falar algo, é apenas uma curva, e já essa curva vai ser contornada, ela vai ser feita, existe algo a mais para a sua vida, você só precisa permanecer, perseverar, não vai acontecer nada. A igreja ela é indestrutível, o que Deus tem me dito é isso, a igreja é indestrutível, e se eu e você somos a igreja, então entenda, somos indestrutíveis. Algo que a igreja tem tolerado é achar que ela vai perecer, que ela vai, que ela vai acabar. Nunca. A igreja jamais vai acabar, porque a igreja é um projeto que nasceu no coração do Senhor, no coração de Deus. E se é um projeto que nasceu no coração de Deus, vai durar para sempre. E se você entende que você faz parte da igreja do Senhor, você é um ser que vai durar para sempre. Talvez você esteja dizendo, mas eu perdi familiares, mas eu estou ministrando no teu espírito.
Eu não estou ministrando na tua carne. Eu quero que você entenda que aquele que é Espírito, ele vivifica e ele libera no Espírito para você permanecer diante dele. É um tempo que temos que permanecer, é um tempo que temos que declarar com muita força e com muita certeza de que ele é capaz de fazer tudo. Ei, é só uma curva, é só mais um momento. É só um momento em que disseram assim, ó, vão ter que ficar em casa, vão ter que se preservar. A pergunta que eu te faço agora é, e você comece a responder a você mesmo: você só é igreja aqui, na nave, no templo? Ou você é igreja fora também? É o tempo de nós mostrarmos quem é a igreja. É o tempo da igreja aparecer como a verdadeira igreja. Independente se está em uma curva de uma crise ou não, é a igreja. Se você está em casa, se você entende isso, comece a declarar: eu sou a igreja. E a igreja, ela não perece. A igreja floresce. A igreja cresce. A igreja ascende. Mas para isso precisamos, nesse tempo, de algo crucial, que se chama fé. Acreditar. Acreditar. Foi um momento difícil, e uma curva em que Israel estava passando, que Davi apareceu. Em uma curva em que o povo, a nação de Israel estava sofrendo ameaças, em que o seu rei, ele não tinha forças nem coragem, o seu rei, ele não tinha estratégia, ele tinha perdido todas as suas expectativas, e ele não sabia o que fazer. E um dos maiores guerreiros, que estava batalhando contra Israel, ameaçava e fazia pouco de Israel. E nessa hora aparece um jovem, do nada, em um momento de crise. Se você está em casa, se você está aqui, diga assim: em um momento de crise, é que o Senhor me levanta para mudar as coisas, para mudar as circunstâncias. Foi num momento desse em que Davi apareceu. É nesse momento em que você vai florescer, é nesse momento em que você vai crescer, é nesse momento em que você vai ascender. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, e Ele está te chamando agora, para você dar total liberdade a Ele, para que Ele venha sair e mostrar quem Ele é, através de você, através de mim. Ei, o Senhor vai fazer coisas grandiosas nesse tempo. Sim, Ele vai fazer. Uau! O outro ponto que eu quero falar com você, o segundo: o que você deixa de destruir acaba destruindo você. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? A igreja, parte da igreja está querendo ser destruída porque está ouvindo uma voz que não é para se ouvir. É porque agora a situação está difícil. É porque agora pronto, agora a crise chegou. Agora, com essa situação, hospitais hiperlotados, sem vagas. E agora nós temos que nos preparar para gastar valores altos para comprar uma vacina. E agora, como é que vai ser? Porque eu ouvi uma notícia assim, eu ouvi um médico falando assim, eu ouvi um amigo, eu vi colegas comentarem que está acontecendo isso. Deixa eu te falar algo. É real o que está acontecendo. O papel da igreja não é maquiar isso. O papel da igreja é olhar e dizer: existe, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Chegou a hora da igreja começar a deixar essa frase, esse versículo, essa palavra, essa frase de efeito fazer jus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ei, é para você. É para você essa palavra. Sim, você tem que declarar: maior é o que está em mim. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu estou numa situação delicada. Eu fui acometida por esse vírus, eu fui acometido por outro problema, eu fui demitido, meu negócio pereceu, eu perdi, eu fechei a minha empresa. Ei, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Senhor, fui demitido, amém, mas eu creio que você está abrindo uma porta melhor para mim, Pai. Senhor, o meu negócio pereceu, perdi, fechei, abri falência, mas eu creio que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e eu sei que o Senhor vai florescer novamente com algo novo sobre a minha vida. Eu fui diagnosticado positivo da Covid, e agora eu tenho que ter todos os cuidados. Sim, você tem que ter todos os cuidados, mas entendendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. A igreja é numa crise onde a igreja tem que florescer, é numa crise onde a igreja tem que começar a sinalizar: ei, eu tenho uma solução para esse tempo, eu tenho uma solução para esse momento. Nessa casa, se existe algo que nós fazemos aqui, é sonhar, é ter projetos. Nessa casa nós não temos tempo para ficar lambendo as feridas um dos outros. Essa casa, nós cuidamos das feridas, ajudamos a serem sarados, para se erguerem e continuar. Davi, quando ele chegou e viu a situação, aguarde, estou chegando onde eu quero. Sabe por quê que Israel, naquele momento, ficou sem estratégia? Porque o rei não buscava orientações do alto. Saul, ele não buscou orientações do alto. A expectativa dele estava na terra, estava nos humanos, estava em algo que perece, em algo que é passageiro. Mas apareceu um jovem e mudou todo o cenário. Ei, você está vivo, viva, você está presente, é porque você vai mudar um cenário. Você está nesse tempo porque você veio para mudar um cenário. Você é um agente transformador. Você nasceu para carregar um DNA. De onde você chega, tudo se transforma, e se transforma para melhor, porque você carrega a eternidade. Uau! Terceiro, está lutando? Está tendo luta? Ei, a luta é a prova que você não foi derrotado. A luta é a prova que você não foi derrotado. Você está no páreo. Você está no páreo. Diga comigo: eu estou no páreo. Eu estou dentro do tatame. Eu estou no meio da batalha. E diga assim: eu vou vencer. Sabe, é tempo da igreja florescer e entender que ela vencerá, ela vai florescer, ela vai conquistar. Você é um conquistador, você é uma conquistadora, existe algo a mais para você, entenda. Ei, você que está em casa hoje, de repente você está sem expectativa, eu quero declarar sobre a sua vida: amanhã quando você despertar, amanhã o Senhor vai te surpreender, amanhã o Senhor vai florescer na tua vida, e você vai ver que você nasceu para conquistar, para vencer. Eu não estou falando palavra de efeito,
Eu estou falando palavras no teu espírito, para que você venha e acenda aos céus na sua vida e floresça e comece a declarar: eu estou no páreo, eu estou na luta, eu não baixei a guarda, eu estou convicto de que eu vou vencer. Se Saul tivesse entendido naquela época, se ele entendesse, se ele fosse obediente, se ele cumprisse os propósitos. Sabe o que o Espírito está me falando agora? Que tem pessoas que estão falando assim: se eu tivesse feito dessa forma, teria dado certo. Puxa, se eu não fosse tão precipitado, teria dado certo. Ei, não coloca teus ouvidos no passado, não inclina o teu corpo, porque o passado está te chamando. Volta à tua postura correta, alinha teus ouvidos para o que Ele tem para você nesse tempo. Comece a perceber o que está por vir. Comece a perceber o que o Senhor está querendo fazer na tua vida, o que o Espírito Santo está fazendo na tua vida nesse instante. Eu sinto pessoas que nesse instante estão com sintomas depressivos e que passaram esse final de semana com muita angústia. Deixa eu te falar, não se prenda a seus erros, porque o Senhor nunca te viu, Ele nunca te vê e nunca te verá pelos erros que você cometeu. Ele te ama tanto e está esperando uma postura sua nessa noite, para que você mude o quadro da tua história. Você não é um erro do destino, você não está nesse tempo por um acaso, você está com um propósito, e um propósito eterno. Eu quero declarar sobre a sua vida: o propósito do Senhor, os planos do Senhor irão se cumprir na sua vida. Eu quero declarar que nesse instante o teu coração comece a sofrer uma mudança extraordinária, e onde havia tristeza, Ele comece a derramar óleo da alegria, a unção, que comece a celebrar a vida, as expectativas. Eu clamo aos céus agora, ao Espírito Santo, meu amigo, que Ele vá de encontro a você agora e comece a fazer você mudar os pensamentos, as expectativas. Eu declaro em nome de Jesus, declaro em nome de Jesus, uma mudança plena. É um tempo em que a igreja vai vir e vai estabelecer, pastor Lorival, como a igreja está crescendo de forma violenta, para estabelecer algo real. Um tempo em que a igreja vai chegar, e às vezes não vai nem precisar falar, só olhar, impor as mãos. Uma das coisas que eu mais tenho pedido a Deus nesse tempo é para mim ter aquela experiência que Pedro teve, que ao passar só a sombra só a sombra realiza. Não é porque é a sombra, mas é porque a intimidade, o relacionamento é tão grande, tão, tão forte na presença com o Espírito Santo, que é apenas um olhar. Igreja, como precisamos. Talvez você esteja sentindo a batalha incessante. Ei, essa é a prova que você está no páreo. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 57. Dá para colocar aí? Graças a Deus.
que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Uau! Sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Entenda isso. Cara, eu estou sentindo assim como pessoas que estão distantes do colo do Pai. Alguns dizem que está desviado, outros dizem que está afastado. Eu tenho entendido que eles estão distantes do colo do Pai. Ei, hoje é a noite de você retornar ao colo do Pai. Talvez você esteja olhando assim, o que que eu digo? Apenas diga assim, ó, pequei contra os céus, pequei contra ti. Me aceita novamente. E eu tenho certeza que Ele vai estar de braços abertos para te receber nessa noite. Uau! Hoje é uma noite de transformação. E o último tópico, que é nesse que eu quero mergulhar um pouquinho mais. Aquilo que você consegue tolerar, não poderá mudar. Tudo que você tolera demais, você não consegue mudar. Tolerar o intolerável não é o papel da igreja. E aqui eu quero mergulhar um pouco no capítulo 17 de 1 Samuel. Fala em que em um momento em que os filisteus estavam ameaçando atacar o povo de Israel. E nesse capítulo fala sobre a grande batalha, a luta em que Davi enfrentou Golias. E no versículo 8 do capítulo 17, fala que Golias declarou assim: vou ler aqui na minha versão, você vai acompanhando, conforme aparece no telão, tá? E ele se pôs de pé e gritou ao exército de Israel e lhe disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel nesse dia. Dá-me um homem para que possamos lutar. O rei Saul estava passando por um momento muito delicado, em que ele viu com os olhos naturais toda uma circunstância. Ele percebeu algo muito natural. Via um gigante, via um guerreiro muito forte, um homem nascido na batalha, crescido nas frentes de batalha, com exímia prática nas guerras, e fez um desafio a Israel. E eu acho interessante que eu até grifei na minha Bíblia, quando ele disse: ele se pôs de pé e gritou ao exército de Israel. E ele fala mais na frente assim: não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Israel estava centrado em um homem. A igreja não pode se centrar em um homem. Sabe por que o exército de Israel
já não lembrava mais das batalhas, das vitórias, das conquistas, porque estava centrada em um homem. Saul não falou: não sou eu, um filisteu, e vós, servos do Deus eterno? Ele falou: não, vós, servos de Saul. A igreja, às vezes, tolera o intolerável, porque não escuta, não serve ao Deus verdadeiro. Mas chegou o tempo da igreja começar a perceber homens e mulheres segundo o coração de Deus. Chegou o tempo, ei, chegou o tempo. Uau! Você não poderá vencer o que mantém a sua atitude tolerante em relação àquilo que Deus quer que você vença. Às vezes Deus quer que você vença algo, e é algo pessoal, é algo emocional, é algo na tua mente. Mas às vezes nos conformamos em dizer: uau, eu nasci assim. É acaso do destino. Por acaso, sendo nós a imagem e semelhança de um Deus vivo, vamos estar perecendo? Vamos estar tolerando aquilo que é intolerável? Por acaso nós, como igreja do Senhor, nós não temos a autoridade devida para chegar, expulsar demônios, curar enfermos, trazer as boas novas de transformação? Cadê a igreja? Onde está o verdadeiro poder da igreja? De um dia como hoje, vemos um quadro de depressão a nível nacional, e como igreja, muitos se calam e não têm a autoridade devida para dizer: enfermidade, eu te repreendo na autoridade de Jesus Cristo. Depressão, saia. Onde está a igreja? Ei, igreja, vamos florescer nesse tempo, vamos nos levantar como uma igreja que não aceita aquilo que é intolerável diante da presença do Senhor. Ah, igreja, como nós precisamos fazer isso nesse tempo. Mais à frente, a palavra diz, no versículo 13, diz assim: e os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul. Seguiram Saul para a batalha. E os nomes desses 3 filhos que foram para a batalha era Eliabe, o primogênito, depois Abinadab, e o terceiro, Samar. Aí diz assim: e Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Igreja, chegou o tempo de seguirmos a voz do noivo, a voz do eterno. É Ele que tem a estratégia devida para esse tempo. É Ele que tem a solução, é Ele que tem a cura, mas precisamos ouvir a voz do noivo, a voz daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, daquele que nunca se calou, daquele que sempre esperou que a igreja se posicionasse para ouvir e proceder conforme se ouve a voz. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, a palavra disse aqui, seguiram a Saul, não seguiram as ordenanças do rei da eternidade. Davi, porém, foi, esse versículo 15, tá? Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. Versículo 16. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias.
Existe uma frase, uma palavra que todo mundo usa muito quando está diagnosticado ou está com suspeita da Covid, né? Está se usando pouco, mas no início se usava muito essa palavra. Tem que ficar de quarentena, né? Será que isso é coincidência? Acho que não. 40 dias um homem ficou assolando uma nação. Por 40 dias, às vezes, a gente tem que ficar isolado, com medo de algo. Eu não estou querendo dizer que esse vírus não existe, é real. Eu já fui acometido por ele. Mas ele não me venceu. Tanto eu quanto a minha esposa fomos acometidos. E eu acredito que da equipe que está aqui presente, se não todos, a maioria foi acometido. A igreja precisa ser sensível ao que está acontecendo nesse tempo, sabe por quê? Porque existe um tempo de uma quarentena em que a voz, que não é a voz de Deus, que não é a voz do noivo, está querendo ecoar dentro da mente de alguns que estão dentro da igreja. Ei, chegou o tempo de você parar e ouvir a voz que Deus tem bradado dentro de você, a voz da eternidade, de se levantar e se erguer e florescer com a bandeira da vitória que o Senhor tem para a sua vida, com a bandeira da transformação, com a bandeira da cura plena que Ele tem para você. Mais à frente, no versículo 22, diz assim: e Davi desceu da carruagem, e Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército, porque seu pai havia dito para ele levar comida para os seus irmãos e levar uma oferta ao rei, ao comandante da batalha. E quando Davi chegou, o exército já estava saindo para a grande batalha, e Davi não perdeu tempo. Não devemos perder tempo. Esse tempo é o tempo que não podemos perder tempo. A palavra diz que Davi entregou a carruagem àquela pessoa que cuida das carruagens, e ele correu. Escuta só, veja só o que vai acontecer. Versículo 23. Enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E, versículo 24, e quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que eu matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel? Versículo 16. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este? Olha só. Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite e desafie aos exércitos do Deus vivo? Se nós formos parafrasear, quem é essa crise? Quem é esse momento de quadro viral mundial para desafiar o exército? Eu, você, você, desafiar o exército do Deus vivo. Porventura, é um vírus maior do que o poder de Deus. Torno a dizer, não estou tirando a condição que não existe. Igreja, mas chegou o tempo. Se nós não temos a fórmula científica
para ser feita e constituir uma medicação que seja letal para esse vírus, pratiquemos a palavra que existe dentro de nós nesse tempo. Palavra de vida, palavra de cura, palavra de saúde, palavra de prosperidade. O interessante é que eu fui estudar, pesquisar sobre o significado da palavra Eliabe. O Espírito me pediu, eu fui atrás. O significado da palavra Eliabe, em algumas versões diz: Deus é Pai. Abinadab, Pai da generosidade. Samá, o Senhor ouviu. Mas Davi, um dos significados que tem da palavra Davi é o amado, o predileto. Ei amado, ei amada, ei predileto, ei predileta, o Senhor está te chamando para esse tempo, para exercermos um governo jamais visto na terra, o governo daqueles que proclamam a eternidade, daqueles que são vivos, daqueles que entendem que há poder no nome de Jesus. Nós cantamos muito esses dias uma música que fala assim: nos deixa ser a geração que busca própria vida, nos deixa ser a geração que busca uma glória mais que a própria vida. Davi fazia parte dessa geração. Davi fazia parte dessa geração. Ele declara uma coisa: eu pedi ao Senhor que eu possa viver e permanecer na casa, na tua habitação. Ei, igreja, ei, você que está nos assistindo agora, chegou o tempo de você florescer e se posicionar e começar a declarar: nos deixa ser, Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca, Jesus, a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Uau! Sem ti não irei. Chegou o tempo. Sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Uau! Não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Sabe o que Davi fazia enquanto ele estava cuidando? Como o seu irmão Eliabe falou em determinado momento. Depois leia esse capítulo para você ver. Enquanto ele perguntava aos guardas o que iria ganhar aquele que vencesse o gigante, o seu irmão Eliabe falou assim: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas que o nosso pai tem? Davi, aparentemente, o oitavo dos seus irmãos, o oitavo filho dos seus irmãos, da família, aliás, para muitos, ele foi levantado para cuidar de ovelhas. Só que Davi, no tempo em que ele estava cuidando das ovelhas, ele teve experiências que o qualificou para vencer Golias.
Ei, esse é um tempo onde Deus está nos qualificando para vencermos grandes batalhas, pastor. Hoje é o tempo, nós estamos sendo qualificados para vencermos grandes batalhas, grandiosíssimas batalhas nós vamos vencer, pastor Jesus. Ei, você que está em casa, nós estamos passando em um tempo em que estamos sendo qualificados para vencermos grandiosíssimas batalhas. Sabe por quê? Porque nós não vamos seguir a um rei qualquer, nós vamos seguir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que libera a verdadeira vitória. Nos deixe, irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença, não me deixe sair da tua presença. Davi não aceitou a afronta de Golias. Davi não se conformou. Quem é esse incircunciso que fala assim contra o Senhor dos Exércitos? Talvez se Saul tivesse se posicionado, Golias não tivesse afrontado. Mas para uma crise, existe alguém que traga a solução dos céus. Para esse tempo você carrega a solução dos céus. Para esse tempo você tem estratégias, basta buscá-lo. Olha só. Pegam esse menino e levam para o rei. Sabe o que o rei fala? No versículo 33 do capítulo 17. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a mocidade. Davi apenas falou, no versículo 34: o teu servo cuidava de ovelhas para o seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e o tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca, e quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba. Se fosse lá no Ceará e dizer, esse cabo é macho, esse é homem, viu? O peguei pela barba, e o feri, e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso, será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Ei, chegou o tempo de você olhar para toda circunstância, toda dificuldade no casamento, todo sentimento de depressão, toda tristeza profunda, toda melancolia, toda falta de paz, toda falta de expectativa. Você tem que começar a olhar para isso tudo e dizer: quem é esse incircunciso que tenta vir contra o filho ou a filha do Deus vivo? Precisamos ser uma igreja que não aceite aquilo que é intolerável. Tolerar o intolerável não é para esse tempo. Esse é o tempo de nos posicionarmos cada vez mais como a igreja do Senhor Jesus e fazer a diferença onde quer que venhamos a estar. Se você está no Rio Grande do Sul, faça a diferença. Se você está na China, faça a diferença. Se você está no Japão, se você está na Rússia, se você está no Ceará, em qualquer lugar que seja, faça a diferença. Comece a declarar que você faz parte de uma geração que busca a face do Cordeiro, a face do Leão, a face do verdadeiro Rei, daquele que é justo.